São 18 horas na cidade de Teresina. Desejamos a todos muita saúde e paz. Sou Cícero Henrique, mais uma voz na hora do Ângelus. O segundo sexo, mitos e fatos, de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psicoeconômico define a forma que a fêmea humana assume a sua identidade na sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que facilitam o feminino. Pois ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Há muito tempo hesitei em querer falar sobre a mulher. O tema é irritante, principalmente para as mulheres, e não é um tema novo. A querela do feminismo deu muito o que falar, mas dizem por aí que agora está muito mais ou menos encerrada a discussão sobre a mulher. E eles insistem em não querer tocar mais neste assunto. No entanto, ainda se fala dele. E não parece que as volumosas tolices que se disseram nestes últimos séculos tenham realmente estabelecido a questão de que ser ou não ser mulher. No entanto, em que consiste a mulher? Em verdade haverá mulheres? Sem dúvidas. A teoria do eterno feminino ainda tem adeptos. Até na Rússia cochicham, elas permanecem mulheres. No entanto, dizem que há dúvidas, pois não sabemos mais exatamente se ainda existem mulheres, se existirão sempre, se devemos ou não desejar que existam e que lugar ocuparão ou deverão ocupar no mundo. Em meio a tantos murmurinhos, indagava há pouco uma revista, onde questionava: onde estão as mulheres? Mas antes de mais nada, se deve questionar: o que é uma mulher? E de forma imbecil buscam responder: toda mulher em útero é uma matriz. E ainda há aqueles que se consideram conhecedores da verdade que declaram: não são mulheres, embora tenham útero como as outras. Parem por aí, pois todo mundo concorda que as fêmeas na espécie humana constituem, hoje como outrora, mais ou menos a metade da humanidade. E tudo diz-nos que a felicidade e que a feminilidade correm perigo. E exortam-nos: sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres. Mas rebato dizendo que todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher, como vocês desejam. Então será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo de um céu platônico? Ou bastará uma saia ruge para fazê-las serem mulher? Mas repito que todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Nem deve considerar o caráter de ser mulher como uma reação secundária a uma situação. Então, para tal sociedade, ser mulher é uma situação? Se hoje não há mais feminilidade, é porque nunca houve. Isso significará que a palavra mulher não tem nenhum conteúdo? Parece-me que há uma continuidade da afirmação vigorosa dos partidários da filosofia das luzes, do racionalismo e do nominalismo, que as mulheres entre os seres humanos seriam apenas desígnio arbitrário da palavra mulher. Mas torno a repetir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E sem dúvida, a mulher é como o homem, um ser humano. E digo mais, é claro que nenhuma mulher pode pretender se má-fé situar-se além de seu sexo. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá sempre essa afirmação: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Digo ainda, as mulheres são mulheres em virtude de sua estrutura e essência.
Por mais que se remonte na história, a sua subordinação ao homem, a sua dependência não é consequência de um evento ou de uma evolução, mas a mulher se tornou mulher por ela ser ela mesma. E se ainda hoje a mulher se enxerga como o inessencial que nunca retorna ao essencial, é porque não opera ela própria e se retorna ao seu próprio universo, que é a sua essência de ser mulher. É preciso, mulheres, muita abnegação para se recusar a se apresentar como sujeito único e absoluto em ser mulher. É hora de mudar, é hora de sermos quem somos. Estimo que não há outro bem público senão o que assegura o bem individual de sermos mulheres. Pois o que ainda define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo como todo ser humano, uma liberdade autônoma, é a não imposição da condição de sermos um outro, segundo os desejos dos homens. Pois o eterno drama da mulher é o conflito entre a reivindicação fundamental de todo sujeito, que se põe sempre como essencial, e as exigências de uma situação que a constitui como inessencial. Isso quer dizer que, ao interessarmos pelas oportunidades dos indivíduos, não nos definiremos em termos puramente e somente da felicidade pela felicidade, em sim em termos de liberdade e democracia de sermos mulheres. É evidente que esse problema não teria nenhum sentido se não soubéssemos que o peso que pesa sobre a mulher é o destino fisiológico, psicológico, econômico e social sobre nós mulheres. A mulher não deve ser definida como o outro ou como consequência do ponto de vista masculino, mas deve ser definida do ponto de vista de sermos mulher. Se a questão feminina é tão absurda, é porque a arrogância masculina fez dela uma querela. E quando as pessoas querelam, não raciocinam bem. O que se procura, infatigavelmente, provar é que a mulher, sendo superior ou inferior ou igual ao homem, ela é e continuará sendo mulher. Criada depois de Adão, evidentemente um ser secundário, dizem uns. Ao contrário, dizem outros, Adão era apenas um esboço e Deus alcançou a perfeição do ser humano quando criou Eva. E assim, digo e repito, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A hora do Ângelus, o feminino que habita em mim. Tem o patrocínio do Armazém Paraíba, através do CIEC, Sistema de Incentivo Estadual à Cultura. Apoio cultural, Teatro 4 de Setembro, Loja Figurino e Fantasia. Realização, Coletivo Piauí Estúdio das Artes. Boa noite e muita luz nas suas vidas.